Se eu for um dia acreditar em algum político, eu vou vir aqui falar pra você, ô burrão, ó, esse político tal tem o meu apoio, ponto. Você vai entender claramente. Do Nicolas Ferreira para te falar que o Nicolas Ferreira te traiu. Pois é, ontem foi votada a PEC da blindagem, um dos projetos mais absurdos da história do Brasil. Essa PEC da blindagem permite que qualquer tipo de bandido, eu digo bandido do PCC, do Comando Vermelho, bandido corrupto que desvia emenda, bandido de toda a natureza, ladrão, estuprador, assassino, possa se candidatar à Câmara dos Deputados, vira deputado e após chegar lá, Henrique botar o seu terno, R$5, ele não será investigado, Salve, a não ser que a Câmara, Gostaria com de voto dar uma secreto, dica autorize. Quem construtiva. votou a favor Você disso devia foram os rever maiores o jeito bandidos que do Brasil, que são os direciona caras do like, Centrão, e igual nos adivinha, cortejos Nicolas dos Ferreira. filmes, era só Deixando aqui bem claro, senhores, é de que hoje vocês estão colocando como se essa PEC passar, os corruptos não serão mais presos horas. Eles são presos agora? Então pronto, então assim, não tem mais o que dizer. Aí você fala, impossível, mas como? Jamais o nosso herói Nicolas Ferreira faria isso. Calma, todas as vezes que usaram o assunto da direita para beneficiar o Centrão e os corruptos, o Nicolas Ferreira simplesmente se calou. Vou te dar alguns exemplos. No caso da famosa Lava Toga, que impediria os ministros do STF de ter superpoderes. O Nicolas Ferreira era um ativista pró-Bolsonaro e adivinha, ele ficou quieto. Quando Por que será? Nicolas Ferreira, ele virou o deputado que virou por conta de seguir a linha de Bolsonaro, certo? Nicolas Ferreira, já cansei de falar isso aqui. Aqui não tô falando do Nicolas Ferreira pessoa, até porque não conheço. Como deputado e político, a partir do momento que você entra no jogo, esses caras que entraram no jogo a favor de presidente X ou Y, eles estão de mãos amarradas. É por isso que sempre que vieram me perguntar aqui na live assim, Xandão, você acha que o Nicolas Ferreira seria um bom presidente? A resposta é clara, seria um excelente presidente se ele se desvinculasse desse sistema. Isso vai acontecer? Não. Como que isso vai acontecer agora? O moleque tem sei lá quantos milhões de seguidores. As pessoas olham pra ele e pensam numa espécie de Bolsonaro do futuro. Como que isso vai dar certo? Me fala. Então esse é o problema. O Nicolas Ferreira é um moleque bom, fala de Deus, fala coisas úteis, denuncia coisas úteis. Como deputado, um cara bom, só que ele não tem como transcender. Ele não tem como ser aquela pessoa que o Brasil precisa mais, porque ele já se comprometeu. Ele tá lá brigando do jeito dele, só que ele tá dentro da patota. E aí, ó, o cara vai lá e joga esse barde de água fria na cabeça dos gados que idolatram ele, que é um pecado bíblico. Por isso que eu falo, vocês precisam aprender a separar as coisas, seus idiotas. Vocês ficam batendo palma pra político, idolatrando político, parem. Porque chega numa dessa aí, ó, o que que acontece? O político fica da onde? Do lado do sistema. Você entendeu? Então parem, aprendam a separar as coisas. Uma coisa é você pegar um deputado, como o Nicolas Ferreira ou qualquer outro, que fez uma denúncia boa, que fez um comentário bom, que tomou uma atitude boa para a nação, e elogiar. Outra coisa é você idolatrar ele e pensar que ele não está dentro de um jogo muito maior do que ele, inclusive. Por isso que eu digo sempre aqui, você não vai endireitar o Brasil sendo deputado. Tem que virar presidente, é de cima para baixo. Igual o Dr. Enéas falava. Só que não adianta. Por que o Dr. Enéas falava que ele não queria seguir a carreira política? Que nem pode ser considerada carreira, né? Porque é contra a lógica chamar isso de carreira. É um vai e vem. Mas enfim. Porque se você vai passando vereador, deputado, governador, senador, blá 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 blá, o que que acontece? Você vai se atrelando mais ao sistema. Você vai tendo cada vez mais que fazer acordos com indivíduos. Vocês estão entendendo? E aí chega uma hora que, quando você percebe, você é só mais um player. Você não tem o poder, você não tem mais aquele poder de decisão. Então não dá, cara, não dá. Não dá. Não pode confiar em idolatrar político. Mas não adianta falar, né? O cidadão brasileiro é complicado, eles vão continuar, vão lá falar que o político é foda, que o Nicolas tem que ser o futuro presidente, que ele é o Bolsonaro da nova geração, e blá blá blá. Não adianta explicar, não adianta. Breno Evangelista superchatei de R$5. Sobra nada. Glória ao Criador. Tamo junto, Sempre Breno. buscando ser melhor a cada dia.
semelhante a Elsa. TMJ Xande. Tamo junto. Obrigado por tudo. Salve, Deus Super. abençoe. Primeiramente, quero agradecer Bora imensamente por treinar, tudo. pô. Me converti a Cristo 2 anos atrás através de você. Deus abençoe, irmão. Despertei até pra predestinação. Pode dar mod. No mais, obrigado por tudo. Tamo junto, Tito. Deus abençoe, irmão. Manda uma mensagem aí que eu lanço mod pra você, mas não é pra dar banho em ninguém, hein? O Aras foi colocado na PGR beneficiando o PT e acabando com a Lava Jato, Nicolas Ferreira ficou quieto. Quando Eduardo Bolsonaro comemorou que Lula seria solto e participaria das eleições, Nicolas Ferreira ficou Então, quieto. tá vendo? Aí tá vendo? Ó, é isso que eu tô falando, ó. O cara, ele não pode criticar o que tem que ser criticado. Ele tá de mãos dadas com o sistema. Isso é complicado pra caramba, bicho. Eu sempre falei isso aqui. Pra mim, o Nicolas Ferreira, se ele fosse um Rubão, um cara descentralizado, nacionalista mesmo, ele não ia ter metade da fama que ele tem. Aliás, não ia ter 1/3, mas pelo menos ele não teria esse compromisso com essa caterva, entendeu? Seria mais livre. Muito mais. É muito melhor o Lula solto. Não mandou ninguém fazer o L. E o Nicolas não fez isso porque ele é o maior dos canalhas do bolsonarismo. Ele só fez isso porque ele é um bolsonarista comum. Alguém que usa suas emoções para o interesse próprio dele e do bolsonarismo, que é o grupo político dele. Nada de novo por aqui. Tamo junto, A única coisa nova que nós temos é a postura de um determinado grupo político, que é o nosso, que é o do Partido Missão. Nós temos um deputado federal chamado Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, sendo de direita, foi ao plenário e falou isso. Votar e aprovar essa PEC é pedir pro crime organizado disputar cadeiras e vencer eleições aqui dentro do Congresso Nacional pra se safar das suas investigações. Por que o medo? Qual que é o receio? Qual que é a agenda? E eles vão fazer isso, lógico. Já fazem. Imagina agora. Nada de novo abaixo do sol. Todas as medidas que são tomadas por esses canalhas e esses políticos são a favor deles. A população é muito burra, cara. População que acredita ainda em esquerda e direita, vocês são muito burros. Vocês são muito burros. Não dá, cara, não dá. Tô cansado de falar, irmão. E nem no próprio Kim Kataguiri dá pra confiar 100%, tá? Ele tá aqui, a opinião dele aqui eu concordo 100%. Mas essa é a diferença, tem que saber separar as coisas. Ele também é um deputado. Não dá pra saber amanhã o que ele vai votar a favor ou contra, sobre os interesses de quem. Mas, meu Deus do céu, como que as pessoas não entendem que esquerda e direita é uma farsa, que tudo isso é um teatro? Hã? Oculta de querer esconder o voto do deputado quando ele tá analisando a prisão de um colega ou um processo criminal contra um colega. Qual que é o receio? O receio não é do Supremo. O receio é do eleitor, que vai ver a falta de vergonha na cara e não vai querer reeleger o sujeito. Daí o meu voto contra, presidente. Veja, Kim Kataguiri votou contra porque é um homem íntegro e porque é um grande deputado. E mais, ele provavelmente vai perder votos porque isso foi contra os interesses da direita, que supostamente está lutando pelo Bolsonaro e pela anistia, dando um salvo-conduto para que ladrão roube, vire deputado e nada aconteça. Nosso Partido Missão é contrário a tudo isso. Sempre votaremos contra esse tema. Nós montamos esse Partido Missão para continuar a luta das pessoas que saíram nas ruas contra a corrupção em 2015, 16, 17, 18. Um dia nós fomos a favor da Lava Jato, não fomos? Não é possível que hoje a gente seja a favor dos mesmos ladrões que nós queríamos na cadeia naquela época. Junte-se a nós nessa luta. Você pode ser de direita sem precisar defender ladrão. Olha, é libertador. Não precisa ficar preso nos mesmos esquemas mentais que só fazem a gente perder e os mesmos bandidos ganharem. Esse vídeo aqui não vai ter os mesmos milhões de views que tem o do Nicolas Ferreira ou da Erika Hilton, mas eu não tô aqui pra te... Mas é um vídeo extremamente Fechar necessário. Níveis mandou R$10. É um assunto importante. 5k pra você fechar a live, aceita? Não, irmão. O Felipe Neto foi deportado nos Estados Unidos. Ah, mas estão certíssimos, né? Ninguém quer parasita dentro do seu país, é um país sério, né? Eu aqui, se fosse presidente, você pode ter certeza que eu tô falando. Os satânicos aí, esses influencers, atores aí de outro país, que prestam um mau serviço, porque só passa mau exemplo, não entra aqui não. Não entra não. Não passa ninguém, irmão. Mas ninguém mesmo. De escravos, onde os caras não estão se queixando de escravatura, estão se queixando só de que o escravo é ele e o senhor é o outro. Então, se inverter a situação, ele vai ficar satisfeito. Essa é a direita e a esquerda. Fajuta. Um dia depois votou a favor da PEC da blindagem e postou um vídeo elogiando e enaltecendo o Bolsonaro. Como você ainda acredita nessa cara? Esse cara é mais falso que nota de 3. Acredita em quem, irmão? Em quem que eu falei aqui que eu acredito? Onde que você viu eu falar que eu acredito, cara? Ô, desgraça! Ô, caralho! Buceta bem peluda que espeta o saco. Onde você viu eu falar, seu filho da puta? Em algum... Um dia desses 5 anos que eu faço essa
porra, esse lixo de live podada, onde você viu sair da minha boca que eu dou as mãos, que eu acredito em alguém, Onde eu falei isso, seu desgraçado? Você não sabe entender que o que eu faço são análises críticas? Cada cenário no seu devido lugar? Formo minha opinião em cima disso? Onde o único político da história do Brasil que eu apoio até hoje e apoiei nessa live, que já é falecido, é o Dr. Enéas. O único. Nem no Ciro Gomes, que eu votei em 2018, se eu não me engano, sempre falei que o Ciro Gomes, ele é um cara do sistema também. A única coisa que me fez votar nele foi que o projeto era bom. Então assim, cara, é impossível, com a clareza que eu falo as coisas, você não ter a capacidade de entender o que eu tô falando. Tipo assim, isso é, cara, não é, você só pode ser um analfabeto funcional, porra. Não é normal isso aí, caralho. Mas não é mesmo. Tem que ser muito patife pra falar isso, cara. Eu tô falando, literalmente falando pra esse arrombado. Puta, eu falo tudo, eu tento falar, né, com a maior clareza, xingando, falando de um jeito tão assim, estilo povão, tão fácil de entender, e o canalha não entende. Mas que caralho é isso, irmão? Você é burro? Se eu for um dia acreditar em algum político, eu vou vir aqui falar pra você, ô burrão, ó, esse político tal tem o meu apoio. Ponto. Você vai entender claramente. Certo? Da mesma forma que eu já falei que se o Rubão for candidato à presidência, eu voto nele. Ponto. Caralho. Ou você não consegue entender isso também? Caramba, irmão. Povo brasileiro esfacelado não consegue entender o que o streamer tá falando. Imagina se eu fosse conversar feito gente aqui. Fica na paz. Ô retardado, coração bom é diferente de decisão política. O Nicolas Ferreira claramente é um moleque bom, como pessoa. Eu acabei de falar, o problema é que essa decisão péssima, ridícula que ele apoiou aí, errada, é porque ele tá dentro do jogo político e ele escolheu fazer parte disso. Ele escolheu se atrelar ao Bolsonaro. Se eu faço críticas pro Nicolas ou pro Bolsonaro, eu tô criticando a figura do presidente ou do deputado. Não tô julgando ele como pessoa, porque eu não conheço. Eu só julgo uma pessoa do ponto de vista de caráter se eu conheço ela, se eu tenho convivência. Aí eu tenho fundamento pra falar, ó, esse cara ele não tem caráter. Super mandou R$5. Super, o médico falou que eu não cresço mais, tenho 1,78 de altura, sou menor que meu pai. Meu sonho era chegar inclusive, em 1,80. O próprio Bolsonaro. Estou decepcionado com ele mesmo. Pra mim, o Bolsonaro, como pessoa, ele deve ser um cara muito bacana pra você ter amizade. Pra você conversar, ele deve ser aquele tiozão engraçado, um cara bom assim. Só que, cara, ele é um cara que, tipo assim, ele fracassou demais. Virou uma marionete. Ele aceitou entrar num caminho político, sabe-se lá por quais razões, pra virar uma marionete do sistema. E hoje tá aí, ó, colhendo os frutos disso. Agora, o Lula já é outra história. Se você me perguntar do Lula, mesmo não conhecendo ele pessoalmente, pra mim, o Lula, ele já tem ali um problema de caráter. Eu apostaria nisso. Pra mim, esses caras aí, Lula, eles têm, assim, um problema seríssimo. Me aparenta que eles são cobras, entende? Parasitas mesmo. O Bolsonaro eu já acho que é um pouco diferente. Quando eu digo que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, eu tô falando como presidentes. É impossível de eu julgar esses caras, qualquer político que seja,
do ponto de vista da essência, do caráter, porque eu não conheço eles pessoalmente, porra. Então as avaliações que eu faço aqui políticas são em detrimento das atitudes políticas. Eric mandou R$5. É tão difícil de você entender isso? Que nada mais me abala, nem mesmo as coisas satânicas desse mundo lixo. Só sigo em frente fazendo as vontades do Criador e a lei da Bíblia. Manda nome biblical. Exatamente, ô Chipanzil. É você, o que eu faço? Eu julgo o comportamento. Não é as pessoas, não tem como. Para julgar uma pessoa, você tem que estar diante do reto juízo. O que isso significa? Que se eu for apontar o dedo para alguém, sendo a pessoa podre e pecadora que eu sou, para fazer um julgamento da essência dela, eu preciso, no mínimo, saber exatamente o que eu tô falando. Então, se eu virar e falar, ó, esse cara não presta como ser humano, eu preciso ter fundamento para isso. O cara tem um problema de caráter, o cara tem problema de essência, o cara ele é vendido, ele é corrupto, etc, etc, etc. Você entendeu? E eu preciso ter elementos para provar isso daí. Porque isso é uma acusação séria, inclusive. Eu não posso simplesmente falar que uma pessoa não presta, que ela é fracassada, que ela é corrupta, se eu não conheço. Como que eu vou falar isso aí? Entendeu? É muito simples de entender, irmão. Caramba! Você tá louco. Ó, Xandão, eu acho que nessa colocação você tá sendo muito leviano. Porque claramente o Nicolas Ferreira é um mau caráter também. Ele usa de nome de Deus para se crescer e ganhar voto. O cara participou da Lava Jato, né, de toda a euforia, de toda a luta contra a corrupção, e agora você vê ele votando a favor dessas PECs e a argumentação dele totalmente lógica. Não, ele é canalha. Ele, Lula, Bolsonaro, é tudo canalha, corrupção total. Pra mim, o que eles são definindo, péssimos políticos. Ponto. Pra mim é isso. Se você acha que ele é canalha, que ele é isso, aquilo, é um direito seu. Eu não penso assim. Eu não penso isso.